gente linda do YouTube, eu sou a Camila. Eu sou o Fábio e nós somos do Machando por Aí. Estamos iniciando mais um dia aqui na cidade de São Lourenço, Minas Gerais. Mais uma noite aqui no posto Petrobras, que eu não sei o nome. Mas é logo aqui no início da cidade. Uma noite tranquila, graças a Deus. O solzinho já tá vindo, mas nós acordamos com 9 graus aqui hoje. Mas será que virou Rio Grande do Sul, Minas Gerais? Tá. Coisa séria, gente. Então, na nossa cidade hoje tá 16 e aqui tá 8. Acho que subiu a frente fria. Hoje nós vamos fazer um passeio muito legal aqui e estamos nos direcionando para lá. Bora com a gente curtir esse dia aqui machando em Minas? Fazia tempo que a gente não parava num posto e conseguia dormir perto da internet. Aí, o que geralmente acontecia? Eu acordava tipo 5h30, me vestia, escovava o dente, escovava o cabelo e ia pra perto do lugar onde pegava o sinal, né? Porque geralmente pela manhã as internets estão mais tranquilas, assim, estão pegando melhor. Aí, quando a gente dorme perto assim, não precisa acordar tão cedo, né? Aí a gente encerra o vídeo e já coloca a baixar. Mesmo assim, dá umas 2, 3 horas, mas daí a gente volta o celular a carregar e vai dormir e fica ali carregando. Mas esses 2 dias aí, daí a gente pode dormir mais um pouquinho no frio. Bom também, né? Ainda bem que tem esse solzinho pra dar uma esquentadinha. Porque ontem, olha, eu tirei o casaco e fiquei de manga comprida, mas mesmo assim eu tava com calor, né? A hora que nós paramos aqui pra tomar banho. Sim. Nesse posto ali. Só que, tipo assim, ó, logo sai o sol, fica um gelo. Aí dá vontade de botar as roupas tudo de novo. Então, estamos indo para a Unique Cafés. E o passeio que eu vou fazer hoje é do pé à xícara. É um passeio que mostra todo o processo do café, então, desde do pé, então, né, até quando vamos beber ele. Eu já tinha feito, é muito legal essa empresa, gente, porque eles têm cursos de graça no site deles, é só vocês procurarem. E ano retrasado, acho que eu fiz, né? Nós estávamos morando temporariamente lá nos pais do Fábio. Viemos de avião, foi, né? É. Nós deixamos o carro aqui em Minas, os nossos compadres, e eu amo café, amo. Assim como o chimarrão mais, né? Mas café eu também amo. Fábio gosta de um cafezinho também, né? Cada 3, 4 dias. Ah, mas se tem um café ali disponível, tu toma. É, porque é de graça. Aí, porque tem a praticidade de estar ali, né? De graça até vacina na testa. Ah, é? Eu não. Hoje é terça aqui, tá um vucu-vucu a cidade. Também pelo horário, né? A gente tá saindo 15 para as 8. Acho que o pessoal já tá indo para os seus trabalhos. Ah, e a cidade
verdade é tipo 3 pontos diferentes, só que os 3 pontos é tudo pela mesma rua. Os 3, tipo, vamos supor que é 3 bairros, é só essa rua principal que tem quase pra ligar eles. Então, pessoal, nós percorremos alguns quilômetros aqui até Carmo de Minas, uma cidade vizinha aqui de São Lourenço, e chegamos aqui no sítio da Torre. É isso. E hoje o nosso guia Maicon aí que vai trazer os seus aprendizados para nós sobre o café. E agora a gente vai provar o primeiro fruto do café das nossas vidas. Uma delícia! Bem docinho. E aqui o grão do café. Dá vontade de comer mais. Não tem muito caldo. É bem fina a casca, assim, a polpa. É mais grão mesmo. Mas o sítio da Torre são 96 hectares, sendo 65 plantação de café e o restante mata nativa. Atualmente 17 variedades da espécie arábica em produção, 220 mil pés em produção. Tá? Ele é um de pequeno para médio produtor, certo? Pessoal, para a gente começar, então, temos duas espécies mais comercializadas, né, no Brasil, que é o Conilon ou Robusta, tá? E temos o Arábica. O Robusta, né, ele é mais assim conhecido como os cafés de mercado porque a produção dele é enorme, né? A colheita dele ali, o galho chega até a envergar de tanto fruto, né, que dá. E já o Arábica, ele apresenta mais qualidade do que o Robusta, mas a produtividade é bem mais baixa, tá? Em termos de produtividade, enquanto o Robusta está produzindo em média de 60 a 80 sacas de 60 quilos, já o Arábica está de 20 a 30 sacas de 60 quilos. Então é bem baixa a produtividade, mas a qualidade também é bem superior. É mais comum você ver, né, o café especial do Arábica, tá? Eles estão fazendo o Robusta, mas não apresenta tanta qualidade. Pessoal, o porquê, né, é mais visto o Arábica para esse lado do país. A espécie Arábica, ela requer uma altitude acima de 900 metros, então por isso que é bem conhecido como café da montanha, né? E o clima amena, tá? Então, quanto mais altitude você subir, né, mais a temperatura vai abaixar. Aqui, né, a média assim da espécie arábica para ele ficar bom ali é de 17 a 25 graus. Aqui a média é 19 graus, então tá um clima muito bom para ele, tá? Por isso que é difícil no sul
a ser plantado, porque seria muito, Baixo, né, né? frio Baixo, né? e mais baixo, né? Baixa a Temperatura muito temperatura. baixa, altitude baixa. Então, por isso que é comum mais para esse lado, tá? Já o robusta, já mais no Nordeste, ali Bahia, né? Esses locais. Pessoal, aqui, né? Alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, para a gente entender, a gente está na época de colheita agora, né? Geralmente o arbusto ele vem com 6 meses de idade e é plantado no sítio ou fazenda. Ali passa primeiro, né, uma espécie de estufa para ele criar forças, né? Porque se for plantado diretamente, eu pegar do vizinho e plantar diretamente no sítio, pode ser que tenha alguma praga ali e pode se manifestar, então isso não é bom. Então, e também o clima, né? Às vezes pode pegar muita seca, muita chuva e acabar não indo para frente. Então ela até 6 meses de idade, até criar força, depois vem para o sítio ou fazenda. Somente com 3 anos que ela vai começar a dar os primeiros frutos, tá joia? Em setembro a outubro, mais ou menos, a gente tem mais ou menos 3 floradas. A primeira florada é a principal, né? Aquelas flor branquinha, agora não tem como eu mostrar porque não tá na época dela, mas é aquelas flor branquinha igual de laranjeira, é bem bonita, bem aromática. E dali, né, se cair saudável a flor, na onde vai nascer o fruto, tá? Pra gente entender, né, depois da florada, como é que é o fruto, eu tenho aqui, podem chegar mais perto. Pessoal, a florada, então em setembro seria aqui, né? Como não tem como eu mostrar para vocês. Aqui começa, depois da florada, começa-se a dar o fruto. Ali a gente tem o primeiro estágio, que se chama chumbinho. Ele é bem menorzinho do que esse daqui. Logo depois ele vai desenvolvendo, chega no verde, né? Aqui ainda é um chumbinho, chega no verde. Só deixa eu pegar um outro maior aqui. Chega no verde ou verdolengo. Daqui ele vai se estender mais ou menos 5 meses, por exemplo, até chegar a essa época do ano, que é a colheita. O estágio ideal da colheita seria esse daqui, a gente chama de cereja, que é o ápice da maturação dele, tá bom? Esses dois, cereja. E para sempre colher, né, o cereja, que é para o café especial seria o ideal, né? Primeiro a gente tem uma colheita que chama derriça, que nada mais é do que você pegar no final do galho e puxar tudo, né? O ruim é que vai vir verde, vai vir o cereja, vai vir uns outros dois também, um é bom e um é ruim. O que que acontece? Esse daqui, pessoal, a gente chama ele de boinha. É o primeiro estágio, o chumbinho ali, ele acabou não desenvolvendo para o cereja, acaba secando no pé e apodrece. Isso para o café especial esquece, não presta, tá? Se cair vai dar mau gosto. O porquê? Ele não tem nutriente, tá? Ele só vai ter o carocinho ali, mas não tem nada de nutriente. Então esse a gente descarta. Tem um outro, que é esse carinha aqui. Ele passa do ápice da maturação dele, né, do ponto cereja. Ele começa a secar, podem ver que a cor é bem diferente. Ele começa a secar como se fosse uma uva passa mesmo. E ele apresenta bastante doçura.
Então a gente separa, tem um maquinário que vai separar o boinha com boia, eles vão boiar mesmo, por isso do nome. Então existe a separação deles, a gente coloca esse boia para secar. Muitas das vezes acaba fazendo um blend com cereja, porque como ele tem bastante doçura, então dá para usar no café especial, tá? Que aí vai ficar um microlote ali bem doce, bem agradável. Joia? Alguma dúvida sobre isso? Não? Então, o ideal para estar sempre colhendo o maduro, né? Seria você fazer a colheita seletiva, que é vir pegar um por um, com o cesto na barriga, né? Coloca o cordão, o cesto fica aqui, vim pegando um por um. É um trabalho bem manual, bem mais difícil. E cada vez mais a mão de obra está escassa, né? Então, por exemplo, se tiver uma quantidade ainda de maduro, uma grande quantidade de maduro, ele vai pegar, vai fazer essa derriça, tá? Para tá, né, aproveitando, porque depois é mais fácil ele separar o verde, porque tem grande quantidade de maduro. Se tiver mais de verde do que de maduro, por exemplo, ele vai fazer a colheita seletiva, vai vir pegando só os maduros. Dali na outra semana vai vir recolhendo de novo somente os maduros. É por isso que tem essa variedade verde, vermelho, tudo. Sim, essa variedade, né, é por causa da florada, né? Como tem 3 floradas, então o que acontece? O tempo de espaço delas não é muito longo, é mais curto. Então os primeiros frutos a ficarem maduros foi da primeira florada. Joia? Pessoal, alguma dúvida? Um pé de café fica aí? Não escutei. Quanto tempo mais ou menos o pé de café até a poda dele fica aí? Sim, quanto tempo? Então ele começa, né, a dar o fruto com 3 anos. Aí ele vai 20, 25, 35 anos, ainda está no ápice dele, tá? Depois de 35 anos ele começa a decair, tanto em qualidade como produtividade. Mas isso não significa que já era aquele arbusto. Ali vai fazendo podas durante esse período todo, né, de 3 anos para lá, e para sempre deixar ele mais forte, né? Fazendo os cuidados necessários com o solo, tudo, deixando ele forte. Pode chegar a 50, 60 anos, enfim. E qual que é a idade mais ou menos desse? Esse daqui fez 4 anos em janeiro. É bem novo. A poda dele é poda em cima para ele não ficar alto. Sim, pessoal, sobre poda, né? Temos uns 3 tipos de poda, tá joia? Se vocês quiserem chegar aqui, ó, vai dar para observar mais. A primeira poda, né, para deixar desse tamanho mais ou menos, do tamanho de uma pessoa mediana para colher, seria a poda copal, que é você pegar e cortar em cima dela, tá? E tem uma outra poda, né, e também a poda copal serve para quê? Se o arbusto crescer, né, ele cresce até 4 metros, se deixar. Então com isso acaba que acontecendo o que? O fruto vai começar a dar só em cima, então as de baixo fica sem nutriente. Então isso é ruim, porque acaba afetando na produtividade, tá? Existe uma outra poda também, que chama esqueletamento. Pessoal, tá vendo cada montinho, um separado do outro? A gente chama de roseta, tá? Isso daqui é a roseta. O fruto deu nesse galho todo, certo? O ano que vem ela não vai produzir mais aqui. O que que acontece? Ela vai começar a vir para a ponta. Tá vendo que
tem essas divisões, ela vai começar a vir para essas divisões. Dali o galho começa a crescer muito, acaba danificando. Muitas das vezes danifica de baixo, acaba quebrando e isso atrapalha na produtividade também. O que que acontece? Esse esqueletamento a gente pega e corta de 20 a 30 centímetros o galho. Dali vai começar a fazer o que? Como se fosse esse galho aqui, ó. Vai começar a nascer ramificações nele, tá? Dali vai aumentar a produtividade. Só que o que que acontece? Feito essa poda, só depois de 1 ano que começa a dar o fruto. Então vamos supor, ele colheu aqui, fez a poda esse ano. Em 2026 não vai dar fruto, só em 2027. Joia? Essa poda ela tem época certa? Geralmente faz de 4 a 4 colheitas, por aí. De 3 colheitas em diante. Tipo, no fim das colheitas já é feito ou espera alguns meses? Isso, logo no final da colheita. Colheu, já faz. Porque o espaço ali, né, do fim da colheita para a florada é pouco. Tá? É 1 mês e meio mais ou menos. Então acaba fazendo, depois que colheu, já faz a poda. Deixa eu ver. Já está na época de colheita, hein? Vocês vão colher. Sim. Até se produzir de novo, quanto tempo? Um ano, praticamente. Sem podar, né? Sem podar. Do jeito que está. Que aí ela dá a florada em setembro, aí vai colher só lá em maio de novo. Então praticamente... Agora a qualidade de um café num pé novo e num pé mais maduro é diferente também, né? Você tem um café mais doce. Sim, depende muito, tá? Depende do terroir, na onde ele tá, né? Solo, clima, enfim, tudo que envolve. Depende muito da variedade também. Às vezes pode ser que variedades mais novas, assim, pessoal, igual essa que é 4 anos, o ano passado ela deu fruto, mas só que não foi tão bom, tá? Esse ano foi bom, mas nem tanto, porque o clima acabou afetando um pouco na produtividade. Então, vamos supor, às vezes uma de 4 anos às vezes pode dar mais do que uma de 8 anos, por exemplo. Ou vice-versa. Tá? Então tem que ter um estudo ali para ver a produtividade São vários deles. fatores, né? São vários fatores. Como o clima acabou afetando bastante esse ano, então foi meio ruim. O ano passado deu a florada, mas só que teve uma estiagem, uma seca aí, que acabou que alguns não vingaram, né? Deu a florada, mas não segurou o fruto, para dar o fruto. Não tinha nutriente necessário. Pessoal, mais alguma dúvida? Mas o normal que é mais esperado que vocês esperam que mais chuva ou mais seco? Normal, esperado. Então, o que acontece? O café arábica é mais plantado aqui porque o clima, né, é bem definido, as estações do ano é bem definidas. Então tem que ter chuva, tem que ter sol, tem que ser bem definidinhas, tá? E infelizmente todos sabem que no Brasil não tá, no mundo, né? Tá bem desregulado. Então acaba que afetando bastante. Acabou afetando muito. Aí se precisar, vocês botam sistema de irrigação, focar? Não, aqui é irrigação tudo natural mesmo. Da chuva. Se não chover. Da chuva. Mas assim, como tá meio desregulado, né, pessoal? Mas mesmo assim ainda tá bom, tá? Porque ela ali deu a florada, quando começa a dar o fruto, já começa a dar algumas chuvas espaçadas. Então é na onde ele vai começar a puxar mais água, mais nutriente. Então isso é bom. Tá? Aqui por perto não tem nascente de água. Tem. Aqui tem 6 ou 7 nascentes
de água. Temos duas pragas principais que é ruim, que afeta tanto a produtividade, né? Uma delas é o que? É a broca, que a broca é um besourinho ali, vai perfurar o fruto, tá? E vai colocar a larva. A larva vai comer esse fruto todo, né? Por dentro. E temos outra que é o bicho mineiro, a gente fala de bicho mineiro, que é uma lagartinha, né? Ela come a folhagem. Aqui no sítio da Torre ele não usa tanto agrotóxico, tá? Porque ele tem um nome a zelar. Como ele é focado em café especial, então ele não usa tanto. Ele usa mais algumas coisas naturais, né? Muitas das vezes os agricultores faz isso, que é o que? É plantar mix de sementes nos corredores. Dali tem bastante flores específicas, girassol também, para atrair marimbondo, abelha e joaninhas, tá? Que são combatedores dessas pragas. Pessoal, aqui ó, tem uma da broca. Vocês podem ver que fica bem feio. Fica um negócio bem feio. Aí ela vai comendo. Estão vendo aqui, ó, que tá pretinho. Olha lá. Tem até um bichinho aqui bem na ponta. Pretinho. Ah, tá. Caramba. E eu comi. Normalmente é no vermelhinho. Todos comeram. Não se preocupe, todos comeram. Não, quando... Você devia ter avisado isso. É fácil ver. É fácil ver. Quando tiver um furo nela, aí já não pega. Né? Porque ela faz um furinho. Eu achei que era respiração. Mas tá recheado de café. Dali pra baixo, aí vem naquele mirantezinho que tem aqui, ó, na reta, tem até um telhadinho. Vem até aqui, tem um galho seco na nossa frente, sim, ali, do galho seco, daquele maior, né? Do galho seco pra baixo é do sítio da Torre. Pra cima já é de outro proprietário, lá é focado mais em volume, tá? Então, por isso que você vê a diferença, né? Ali bem... O café de lá não é igual aqui. Não. Aqui é focado 100% em café especial, tá? Lá é arábica também, mas mais focado em commodity, em produção. Tá joia? Ali ainda vai plantar, né? Lá em cima do carro. Temos duas formas de secagem, tá? Temos ao natural, que é exatamente secado com a casca. Então, igual eu falei do maquinário lá que separa os frutos, ele vai separar o verde, o boinha, o boia, tá? E vai ter a opção de ser natural, secado com a casca. Tem um maquinário que é uma prensa, ela vai ficar passando, né, essa prensa e vai despolpar o café. Vai fazer exatamente isso daqui. Só que ele vai despolpar somente o cereja. Ele é bem regulado. O verde, ele não, eu posso apertar o que for aqui, ele não vai estourar, tá? A gente chama de cereja descascada, joia? Esse cereja descascada, a diferença, vocês viram que tem uma mucilagem nele, certo? Esse óleo, né, do café. No cereja descascada vai acabar perdendo todo esse óleo. Então, muitas das vezes dá um café mais suave, às vezes, né, notas de frutas cítricas, enfim. Já o natural fica um café mais encorpado, mais doce, mais frutado, tá? Dependendo da variedade, puxa para chocolatado, tá joia? E
Se tiver assim uma porcentagem muito grande de verdolengo, por exemplo, né? Se eles quiserem, eles podem fazer o que? Pegar, regular a máquina para poder despolpar esse daqui também. Ele é duro, mas acaba que dando para despolpar. Eu só não tô conseguindo. Mas a Mas máquina enfim, consegue, né? a máquina consegue, tá? Mas e a qualidade dele, assim, em termos do maduro e do... Aqui, provavelmente, se for esse verdolengo, vai ser mais cafés aí de... O café especial, pessoal, começa com 80 pontos, vai até a 100, tá? Então, se for uma porcentagem um pouco de verdolengo, acaba que não tendo tanta pontuação. Depois eu vou estar explicando essa pontuação para vocês. Vai ser um café de entrada ali, tá? Um mais ou menos gourmet, um gourmet. Mas até, Tá joia? até esse ponto já descascou todo o cereja, né? Sim, Aí sim, vai ficar só o verde. sim. No caso ele tem a opção só do cereja, Então, aí depois- ou a opção também regula lá para prensar, né, o verdolengo e descascar ele também. Coloca mais pressão, né, nesse descascador. E esse verde aí despreza? Esse daqui despreza, mas E no caso esse aqui, se não utilizar ele depois da prensa, ele é descartado também? É pra ser. entre aspas. Eu essa porta. Ah não, dá para eu utilizar ele para outros cafés mais sim. É Ele mais... vai se inferior. tornar- Ele vai se tornar torra. O processo de secar, então você falou, ou pode secar ele no fruto, Sim, no aí fruto, tem um lugarzinho de viu, o pessoal bota cimentar, assim o pessoal Sim. deixava. sim, Ou você descasca e seca já somente o grão. o grão. Isso, exatamente. Mas o processo de secagem de vocês é no tempo ou tem uma maquinária? No pra- terreiro. no No terreiro e existe uma espécie de um forno ali também. Depois eu vou estar explicando para vocês melhor lá, tá? Esse óleo, minha esposa tá falando, esse óleo que você falou, a gente já reparou, quando o café é bom mesmo, você faz o café, você vê aquela manchinha de óleo. O óleo por Sim, cima, sim. É, Na que xícara. esse é o óleo daí, né? Depois, extração também, né? mais ou menos. Depende da torra também, É. tá? Depois o mestre de torra vai falar para vocês um pouco sobre isso, E do método de extração. né? Mas pessoal, o que é muito comum também o pessoal tá fazendo com esses verdes é cosméticos, né? O pessoal usa bastante cosméticos, tá? Pessoal, e tem uma curiosidade. Isso daqui é de 5 a 10% somente da lavoura. Só que esse ano, igual eu falei para vocês, o clima acabou afetando em muitas coisas. Então tem sítio, tem proprietários aí falando de 20% desse item que eu vou falar para vocês. Vocês viram que o fruto é composto por 2 grãos, certo? Existe uma anomalia do fruto, que é o mecanismo de defesa. Ele vai abortar um e ficar somente um grão, tá? Antes ele era torrado junto com esse, enquanto esse chegava no ponto, esse passava do ponto, acabava carbonizando ali. Começaram a separar ele, né? Existe uma peneira para separar ali. Fizeram a torra ideal para ele, né? E a gente dá ele o nome de moca, tá? Então ele não é uma variedade, o moca. Ele é o que? Um mecanismo de defesa ali, uma anomalia do fruto, né? Então, igual eu falei, é de 5 a 10%, né, do arbusto. Mas esse ano deu bastante, tá? Ele é mais fácil você ver no comecinho, na ponta do galho, tá? Na ponta do galho ali dá bastante. E ele, assim, como ele é uma porcentagem pequena, então o que acontece? É que a gente está do geisha, certo? Tem geisha aqui e tem geisha lá para cima. Eles vão pegar o moca daqui, o moca de lá, juntar tudo para fazer um lote.
Joia? Certinho? Beleza. Ali é a casca, né, dele. Variedade ou pode ser vermelho ou pode ser amarelo, tá? O fruto. Eu vou pegar alguns aqui para vocês experimentar. Ei. Que lindo esse amarelo. É, sem bichinho. Não, o bichinho da recheio de café. O bichinho da goiaba, como Deixar a proteína pro queijo. Tem uma. Vamos provar o amarelinho agora. Dor em tempo. O que tu achou do amarelo? O meu tinha 1 grão só. É, mais docinho, né? Vou tirar uma foto depois eu vou tirar uma. A gente lá, a gente faz mais do que menos. Cabanas, eles alugam pelo Airbnb. Aí 2 cinzas ali, ó, com Aqueles telhado lá, né? cinza. Pra cá, isso, à direita. Ali é a secagem. Ali é o terreiro, isso. É o terreiro que secagem. secagem dos grãos. Isso. Cinza com telhado cinza, tá vendo? Por isso que... É. Agora vem capota. Sim, sim. Você vê que do lado direito ele fez a poda recepa e do lado esquerdo tá o normal, o arbusto normal. Esses todos são de 2016, a variedade Bourbon amarelo, só que de um lado bate mais sol do que do outro, então acabou afetando a produtividade. E do lado esquerdo bate mais sol e do lado direito é praticamente sombra. Então ele fez essa poda, né, no intuito de que, como é de 2016, a raiz vai estar mais funda, o corpo mais jovem, vai puxar mais nutriente, produtividade, assim espera aumentar, né? Mas quem manda é a mãe natureza, então vamos ver aí o que vai dar. 3 brotos, você arranca as mais fracas e deixa somente eles usam mais adubo natural mesmo. E Guarani significa serra que chora. Que tinha um casal de índios, né? O rapaz, ele foi caçar e não voltou mais. Então acabou que a esposa, né? Ela ficou lá, a índia, ficou em cima da serra e sempre chorando. Então dizem que toda nascente d'água que acaba saindo são as lágrimas dela, né? É por isso serra que chora, né? É bem legal. Igual eu falei para vocês, né? O café é beneficiado, que é isso, ele vai sair limpo, né, do sítio. Vai sair desse jeito. O grão verde, né? O grão cru, ali pronto para torrar, né? Geralmente eles mandam uma amostra para a cooperativa. Essa amostra é umas 300 gramas, tá? Vai pegar 30 gramas de cada saca, a juntar 300 gramas.
Logo depois manda para a cooperativa. Na cooperativa eles vão analisar aquele café. O que é analisar? Ver quantos defeitos que tem. Neles pode ter o marinheiro seria o que? O cereja descascado, porque se o maquinário que faz essa limpeza não estiver bem regulado, vai acabar passando. O coco seria o natural mesmo, né? Ele com casca e tudo. Aqui tem a casca dele. Esse pergaminho, o que seria esse pergaminho? É a casca que protege o grão. O grão ainda tem uma casca, é super importante retirar ele, tá? Porque se for pro torrador acaba pegando fogo até às vezes, porque ela é altamente inflamável e vai prejudicar a bebida. Enfim, pode ter outros também: brocado, pedras, pau, grão preto, grão verde, né? Um concha, o que seria o concha? Um grão defeituoso, que não teve a formação ali certa. Igual aqui, pedras equivale a 5 defeitos. O verde equivale a 1 defeito. Então cada item desse tem um ponto, tá? Eles vai somando quantos defeitos que tem e vai ver o café de commodity. Ele é baseado no tipo 6, não sei se vocês acompanham. Do tipo 6 tem 86 defeitos dentro de 300 gramas, então o lote está bem comprometido. Assim vai, do tipo 7, 163 defeitos, até o tipo 8, que são os piores cafés, né, que tem até mais de 300 defeitos dentro daquelas 300 gramas. O café especial está no tipo 2, que é de 8 a 4 defeitos somente dentro de 300 gramas. Então um lote ali tá bom ainda. O que acontece? Às vezes pode ser que vá grão preto, brocado ou verde mesmo. Aí a gente retira a olho nu, só tem um que não é visível a olho nu, que é o verde, porque a coloração dele muitas das vezes vai parecer com um maduro ali. Só que o que acontece? Quando vai para torra, para a parte de torra, chega na caramelização, ele para, porque não tem açúcar, ele só tem água. Então ali já fica visível, né? A gente retira, aí fica um café 100% limpo. Joia? Alguma dúvida? Sobre classificação? Não? Pessoal, aqui está um pacotinho, né, do café que seria um tradicional de mercado, por exemplo. Meio sujinho. Um pouco. Pessoal, igual eu falei para vocês, né, da pirâmide, tá? Aqui vem o especial, gourmet, superior, tradicional e extra forte, tá? O especial é pela SCA, é a Associação de Cafés Especiais, né? Que é um órgão, ele ajuntou a América ali com a Europa, com os Estados Unidos e fundou a SCA, tá? E cada país tem o braço direito, aqui é a BSCA, né? Aqui do gourmet para baixo é pelo selo ABIC. Então a ABIC é a indústria brasileira, né? Colocando selo na indústria de café. Então é uma indústria colocando selo na própria indústria. Então é aquela história, né? Tem ou não controle de qualidade. Igual o ano passado saíram 17 marcas reprovadas, né? Porque tinha um pedaço de ossos. E não foi a ABIC, né? Foi a Anvisa que viu. Então cadê a ABIC nessa história, né? E o café especial, o que tem nele é muito o máximo de informação, né? A restabilidade do café, que é o que? Vou pegar um pacotinho aqui para mostrar para vocês.
ficar mais fácil aqui em português, vai dar para vocês entenderem, que é o máximo de informação possível, tá? No café, da onde que ele veio, variedade, ponto de torra, a cidade, o sítio, né, a altitude que foi plantado, a variedade, o nome do proprietário, né? Então, isso daqui garante, né, é tipo um CPF ali do produtor, né? Garante que é um café de qualidade. Porque se você procurar, você vai no sítio dele, você vai ver como é que é. Então, certo? E eu sempre falo pro pessoal, sempre comprar em grão, né? Porque tem uma pegadinha, né? Se você comprar esses, principalmente dessas grandes marcas, tiver lá 100% arábica, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, se eu pegar a folha, ainda é arábica. Se eu pegar um galho, ainda é arábica. Se eu pegar o arbusto todo, torrar e moer, vai ser 100% arábica. Então, né, sempre comprar em grão. Que aí, abrindo o pacote, você vai ver o que você vai estar consumindo, né? Isso é bem legal. Pessoal, aqui, alguma dúvida sobre essa parte? Tranquilo? Olha que depois eu vou dar uma provinha lá para vocês. Se errar, vai ser cafezinho com sal, hein? Ou então um pior aí, um extra forte da vida. Aqui tenho poucos exemplares, mas vai dar para vocês observar, que é o que? Pessoal, esse é um laudo baseado no mundo todo, né? Feito pela SCA. Eles estão desenvolvendo um novo, na onde a gente faz a prova chamada CUP, tá? O CUP nada mais é do que a pessoa especializada, né, que experimenta, é o Q Grader, tá? Eles, Cup Taster, né, eles experimentam aquele café para dar a pontuação. Lembra que eu falei que o café especial começa com 80 pontos? Dali, eles vão fazer sempre uma torra padrão, uma moagem padrão para eles analisar aquela bebida. Não é usado nenhum tipo de filtro. São sempre 5 xícaras de cada lote. Então, tiver vários lotes, vai ter vários cafés para eles experimentar. E essas amostras, né, sempre codificadas, ele não sabe de quem que é, né, não sabe qual variedade que é, nada, tá? Não sabe de nada. Tudo às cegas. Porque não é filtrado. Não é filtrado, tá? Aqui é exatamente igual tá aqui. Ele vai fazer o que? Analisar o aroma dele, tá? Ele em pó, vai adicionar água, aqui vai ficar uma crosta. Ele vai esperar mais ou menos 4 minutinhos para o café decantar. O que é isso? Ele vai vir para baixo. Decantou, ele vai pegar essa colherzinha aqui, ó, vai fazer esse movimento, quebrar essa crosta que está aqui na superfície. Na hora que quebrar, vai subir a fragrância, tá? A gente analisa, né? Aí, se vocês olharem, vai estar ele seco e molhado, aroma e fragrância, ele seco e molhado. Dali, retira essa crosta, limpa a superfície e vai experimentar 3, 4 ou mais vezes. Pelo menos ele quente, morno e frio, tá? Cada temperatura vai trazer um sensorial diferente para o café. Isso é legal, quando vocês tomarem cafés especiais, faz isso. Toma ele morno e frio. Cada temperatura vai trazer um sensorial. Pessoal, eles vão pegar essa colherzinha, vão colocar um pouquinho e puxar, tá? Ali ele puxa e já gospe na mesma hora. Porque o sensorial é praticamente na língua toda, tá? Vai sentir, não é necessário engolir. E ele sempre puxa para fazer tipo como se fosse um spray ali para ele preencher a boca dele o máximo. Joia? Aí ele vai analisar
Corpo, doçura, acidez, se for uma acidez boa, tipo uma acidez de frutas cítricas, por exemplo, ele vai colocar notas altas. Se for uma que lembra vinagre, por exemplo, não é bom, porque aí tem alguma coisa de errado com o café, tá? Corpo, um exemplo, como se fosse a água e o óleo. O óleo é mais denso do que a água, então dá para você diferenciar esse peso no café. A doçura de frutas, né? Chocolate, por exemplo, frutas vermelhas, enfim, tá? Ali ele sempre vai colocando as notas, os atributos, né? E tem uma nota pessoal. Essas notas nunca pode ser 2 pontos de diferença entre um provador e o outro. Ou o café está ruim e ninguém percebeu, ou então a pessoa está descalibrada, com sensorial prejudicado. Tá? Aí a gente exclui essa pessoa. Sempre de 3 a 5 pessoas que experimentam. Ali exclui a menor nota, exclui a maior nota e dá a média delas. Joia? E aqui tem a roda de sabores, depois eu vou entregar para cada um, tem uma avaliação lá que vocês vão fazer. Aí essa roda de sabores a gente parte de dentro para fora. É na onde a gente dá as notas sensoriais do café. O café, pessoal, ele tem mais de 1000 cromossomos. E esses cromossomos muitas das vezes lembram alimentos e frutas. Então automaticamente quando você toma, o seu cérebro já vai associar aquele alimento ou fruta. Então quanto mais você experimentar diversos alimentos e frutas, mais memória sensorial você vai ter, tá? No café especial não é adicionado nada para modificar o gosto. O que pode acontecer é fermentações, igual o nosso amigo falou, né? Que o café que ele tomou fica no túnel de vinho, né? Whisky. Eu já vi bastante isso, até aqui nessa roda de sabores tem um que lembra o whisky. Assim, enfim, tem vários tipos de fermentações com leveduras, ele num tanque, coloca num tanque, né, antes do beneficiamento, tá? Ele ali colhe e já coloca no tanque ali para ele ter uma fermentação. Coloca no tanque, tira todo o oxigênio para ele ter uma fermentação já natural, com leveduras já específica para isso, muitas das vezes lembrando de vinho, leveduras que aí de vinho, de cerveja, muitas das vezes parecidas. Dali fica o tempo determinado, tá? Fica um café bem gostoso, bem diferente, né? Às vezes, muitas das vezes lembra muito um toque mais vinhoso, fica muitas das vezes floral e geralmente a pontuação é mais de 90. Então fica um café, cada pessoa que tomar um café desse vai lembrar alguma coisa. A gente sempre coloca as notas sensoriais ali para dar um norte para o cliente, mas para cada pessoa vai lembrar alguma coisa, é bem legal. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Então aqui acabou a parte daqui. Se tiver alguma dúvida a gente vai conversando no carro. Agora a gente volta para o Nick enquanto vocês assistem a torra assistida lá, né? E eu vou estar preparando um cafezinho para nós. Festa café, pode ver alguma coisa? Cara, sempre tem festival de café. Pessoal, esse é o nosso amigo mestre Torra, José. Ele vai estar mostrando para vocês todo o processo sobre a torra. Pode aproveitar, tirar suas dúvidas, tá? Enquanto isso, eu vou lá preparar um cafezinho para nós.
Pessoal, bom dia. Muito prazer, eu sou o Michael, já me apresentou. Meu nome é José, sou mestre de torra aqui da Unic. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco mais do meu trabalho, um pouco da arte que é torrar um café especial. Muito importante explicar para vocês, antes de qualquer coisa, que não é qualquer profissional que leva o nome de mestre, então eu preciso conhecer todas as etapas do processamento do café especial, como o plantio, da colheita, processo de seca, fermentação, torra, principalmente, preparo. Tudo isso eu tenho que conhecer em detalhes, pelo menos a teoria. Então qualquer dúvida que vocês possam ter, e vão ter, eu tenho certeza disso, vocês podem tirar comigo. Eu estou aqui à disposição, tá? Bom, depois que o café sai da fazenda, ele sempre vai passar por um beneficiamento, que nada mais é do que uma limpeza, porque a gente vai pegar aquele frutinho seco, com aquele cereja descascado seco. Vai passar em máquinas que vão limpar esse café e deixar somente o grão limpo, tá? Esse grão é o que a Unic vai comprar. A Unic está no ramo da fermentação, o grão tem que fazer, então a gente compra esses cafés já beneficiados de vários parceiros, vários produtores, várias fazendas, tá? Chegando aqui, para receber esse café, vai ser uma conferência, lógico, montar a torre, porque eu já fiz para a gente ver, e abastecer a máquina. Eu joguei ele lá em cima verdinho, né? Ele já está nesse funil. Aqui eu tenho essa alavanca que a partir do momento que eu empurrar ela para cima, eu vou liberar a passagem, o café vai cair lá dentro. Mas como vocês devem imaginar, eu não posso fazer isso a qualquer momento. Eu preciso de uma temperatura específica. E essa temperatura específica vai variar de acordo com o café que eu estou torrando, porque cafés diferentes vão ter densidades diferentes, resistências diferentes, tá? A massa de café também vai contar bastante. Então, quanto maior a massa, maior a quantidade de café que eu estou torrando, mais energia eu tenho que dar para esse café. Mas o que mais vai afetar aqui, essa temperatura de entrada, é o clima. Então, o clima vai influenciar diretamente o processo da torra. E eu tenho que saber como que está o tempo lá fora antes de até dar início a esse processo da torra, tá? Então, bom. Para essa torra aqui, para fazer para vocês, a temperatura que eu escolhi para dar início aqui é 205 graus. Então, aqui ao lado eu tenho um termômetro que marca a temperatura do cilindro lá dentro. E assim que atingir 205 graus, eu vou soltar esse café lá dentro e dar início a esse processo, tá? A gente pode acompanhar isso aqui pelo visor, para poder ver esse café verdinho caindo lá dentro. Atingiu 205, soltei esse café lá dentro, a temperatura já começou a cair, mas vamos deixar para falar disso depois. Vamos entender antes de qualquer coisa a máquina, vamos entender como que esse torrador vai de fato torrar o meu café, tá? Esse torrador é da marca Product, uma marca alemã de torradores, que ele é muito conhecido por sua consistência, ele consegue manter um padrão de qualidade, que no nosso caso aqui é bem alto, ao longo do dia, mesmo com pequenas alterações do clima. Isso pra gente é importantíssimo. Se a gente faz uma torre errada aqui, a gente está perdendo o quê? R$1.000, R$2.000. Então é muito importante que eu tenha uma máquina adequada para fazer o meu trabalho, tá? Aqui eu tenho as duas primeiras peças dele, o fio e a alavanca. A alavanca, como eu disse, tem duas etapas. A parte de cima é preenchida e a parte de baixo é vazada. Então eu empurro ela para cima, eu libero a passagem e o café cai lá dentro. Mas ela não serve só para isso, ela vai ter uma outra função muito importante, mas que eu vou deixar para comentar com vocês mais para frente, tá? Se eu soltar esse café, ele vai cair lá dentro de um cilindro, cuja capacidade de torra aqui é de 15 a 25 quilos. Então, bom, se ele torra 15, ele também torra menos que 15. Só que aqui a gente opta por não seguir esse caminho. O processo da torra é basicamente um profissional utilizando uma máquina para entregar energia térmica, calor, para o café, fazendo ele passar por processos químicos naturais. E se eu torro menos que 15 quilos, ele vai absorver essa energia térmica de forma inconsistente. E aí eu perco uniformidade. Isso é ruim para a qualidade da bebida. Da mesma forma, eu não posso torrar mais que 25 quilos. A capacidade máxima do cilindro é 30 quilos. Só que se eu coloco 30 quilos ali dentro, eu não dou espaço para um outro processo muito importante acontecer. Dentro desse cilindro eu tenho várias passas que estão acopladas na borda dele e jogam o café de um lado e do outro dentro do outro. Troca a passagem. Bom,
se eu coloco 30 quilos lá dentro, eu vou lotar esse cilindro e não vou dar espaço para o café ser jogado de um lado para o outro. Eu também vou perder uniformidade. Alguns grãos vão torrar mais do que outros, tá? Por dentro desse cilindro passa sempre constante um fluxo de ar. Esse ar é puxado lá de fora. E é assim que o clima vai influenciar na minha toma. Se o ar lá de fora estiver frio, ele vai demorar mais para ser esquentado e vai demorar mais para torrar o meu café também. E embaixo desse cilindro tem uma das peças mais importantes da máquina. Eu tenho um fogareiro, um tapete de fogo que é alimentado via gás, que é responsável por toda a energia térmica que eu vou dar para o café. Então esse fogareiro que é alimentado via gás vai esquentar primeiro a superfície do cilindro, e aí eu vou torrar meu café via condução, e depois vai esquentar também o ar que passa ali dentro. E esse ar vai torrar o café via convecção. Então essa máquina opera desses dois modos, convecção e condução. Existem máquinas que operam via indução também, só que essas máquinas geralmente são mais caras e são menores. São aqueles torradores de amostra que a gente fala. Eles vão torrar de 100 gramas a 1 quilo mais ou menos. E são máquinas que é um caixotinho pequenininho, tá? Torradores maiores geralmente operam condução e convecção. Aqui ao lado do painel eu tenho um controle de tudo isso que eu falei para vocês. Controle do gás, controle do fogo, controle básico do torrador. Um cronômetro que marca o tempo desde que eu soltei o café lá dentro. E também um termômetro, que como eu disse, a temperatura caiu bastante. Aqui na frente eu tenho um visor para conferir a cor que a torra está marcando nesse momento. Porém esse visor não é 100% preciso e isso é proposital. Ele é levemente, o vidro dele aqui é levemente afundado para dentro, para que eu não confie 100% nesse visor. O que eu vou conferir, que eu vou usar para conferir esse café de forma bem precisa, é o coletor de amostra. E aqui é outra peça importantíssima da máquina. Com esse coletor de amostra, eu consigo tirar uma pequena amostra da torra que está lá dentro. E eu consigo conferir a cor dele, por isso que eu tenho uma lâmpada aqui para me auxiliar a olhar essa cor de forma mais precisa, e também o aroma. Bom, nesse momento eu vou estar passando para vocês sentirem junto comigo o aroma. Só peço um pouco de cuidado porque está quente, tá, pessoal? Nesse momento ele apresenta um aroma bem de coisa verde, uma grama cortada. Eu quero falar. Sim. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a queda de temperatura. Por que a temperatura caiu quando eu soltei o café lá dentro? O cilindro estava ali a 205 graus. Só que quando eu recebo o café aqui, ele sempre passou por um processo de seca, correto? Ou natural, ou cereja descascada, ou lavado. Independente do processo de seca, esse café vai ficar na terreira de seca até atingir um percentual específico de umidade, sempre de 11% a 12%. Quando esse café chega para a gente vai usar essa ferramenta aqui para furar todas as sacas e tirar uma pequena amostra de cada uma. E essa pequena amostra a gente vai medir o percentual de umidade, classificar, torrar, degustar. E se alguma dessas coisas estiverem erradas, a gente nem descarrega esse caminhão. Então a gente faz muita questão do percentual de umidade estar no nível correto, porque ele não vai ser só importante para mim que vou torrar esse café. Ele é importante para todas as empresas que vão trabalhar com esse café verde. Vamos entender isso um pouco melhor. Ele vai ser importante para mim, porque vai proteger o café aqui no processo da torra. Então 205 graus é uma temperatura muito alta, e se o café bate ali com um percentual errado de umidade, se tiver abaixo de 11% ele vai bater e vai queimar, porque ele não vai ter um escudo ali adequado para proteger ele. Se tiver acima de 12%, ele vai demorar muito para desidratar e eu não vou torrar, eu vou cozinhar o café. E isso também é prejudicial para a qualidade da bebida, tá? Então não vai ser só importante para mim que vou torrar esse café, ele é importante também para as empresas que trabalham com esse café verde. E se o café estiver armazenado da forma correta e com o percentual correto de água, de umidade dentro dele, ele pode ser conservado por 2 anos sem perder qualidade. Isso é importantíssimo, porque a hora ou outra pode acontecer uma crise e a gente parar de vender café. E se isso acontecer, a gente tem um prazo de 2 anos para se livrar dessa matéria-prima que está ficando cada vez mais cara, né? Por conta desse percentual de umidade, a temperatura vai cair, vai estabilizar por volta de 80 a 90 graus. Quando estabilizar, é sinal que o café e o cilindro estão na mesma temperatura, então o café parou de roubar a energia do cilindro, e como eu estou dando energia para eles, os dois vão começar a absorver energia de forma igual. Então a temperatura vai começar a subir. Começou a subir, a gente dá início oficial ao processo da torra. Só que, bom, antes de eu explicar esse processo da torra para vocês, vamos entender primeiro um grãozinho de café. Vamos pegar um grãozinho aqui
e vamos entender o que eu tenho dentro dele para saber como que eu vou trabalhar aqui na torre. Então não adianta nada explicar para vocês cada processo sem a gente entender o que eu tenho dentro do café. Vou falar para vocês de açúcares, de ácidos, vocês não vão saber o que é isso, porque a gente não entendeu isso ainda, né? Então eu costumo sempre explicar que dentro do grão de café eu tenho 4 coisas principais. Só que eu tenho muito mais. Então caso seja necessário, caso surja alguma dúvida, depois a gente pode adicionar alguma coisa na explicação ou aprofundar em uma dessas que eu vou citar para vocês. Primeira coisa que eu vou ter no grão de café é a cafeína, obviamente. E a cafeína é o escudo natural que o grão de café tem, principalmente contra as pragas. Então, para não chegar qualquer passarinho e comer todos os frutos do cafeeiro, o grão de café desenvolveu a cafeína, que apesar de ter um valor energético bem alto, tem um sabor bem amargo. E é muito importante lembrar desse sabor amargo, e já vocês vão entender o porquê, tá? Aqui dentro do grão de café, eu tenho o que a gente chama de óleo interno, óleos naturais ou óleo essencial do café. E é aqui que está toda a qualidade. Todas as notas sensoriais, todos os compostos aromáticos, tudo isso fica dentro desse óleo interno. Inclusive, as outras 2 coisas que estão faltando para a explicação também ficam dentro desse óleo interno. A primeira é um aglomerado de açúcares naturais. Aqui é uma fruta, ele não vai ser diferente. Aqui eu tenho desde sacarose até a frutose, por exemplo. E ao lado desses açúcares eu também vou ter os ácidos. Só que quando o grão está verde, o principal ácido que eu vou ter é o ácido fluorogênico. Isso é universal. Só que a gente pode entender esse ácido fluorogênico como aqueles cofrinhos de porquinho que a gente coloca a moeda e depois quebra para tirar as moedas ali de dentro. É a mesma coisa, só que as moedas aqui vão ser os processos da fazenda. Então todo e qualquer processo que eu passar esse café lá na fazenda, desde o terroir, altitude, solo que está plantado, processo de seca, fermentação, tudo isso vai me trazer um tipo diferente de ácido, que ao longo da torre eu vou quebrar esse ácido fluorogênico e vou achar esses outros aminoácidos dentro dele. Aí eu posso quebrar esse ácido fluorogênico e achar um ácido lático, que é um ácido mais fraco, que vai me lembrar iogurte. Posso quebrar e achar um ácido málico, que é uma acidez mediana, vai me lembrar ali uma maçã, um maracujá. Um ácido cítrico, que é um ácido mais forte, vai salivar mais a boca, vai me lembrar muito limão, uma laranja. Mas eu também posso achar ácidos indesejados. Então, se eu passo esse café por uma fermentação e eu não controlo essa fermentação lá na fazenda, o açúcar que os micro-organismos estão comendo vai acabar e eles vão começar a comer uns aos outros. E isso vai trazer para o café o ácido acético, que na torre eu vou achar um sensorial de vinagre, de álcool, que vai ser uma coisa muito agradável, né? Então, para eu fazer uma torre de qualidade, eu preciso receber uma matéria-prima de qualidade. Aqui a gente não faz milagre, tá? Para conseguir visualizar esse óleo interno, eu preciso de temperatura. Então, se eu quebrar aqui o grão de café na frente de vocês, para a gente tentar ver esse óleo interno, a gente não vai ver nada, o grão está seco por dentro. É por isso que a gente usa água quente para preparar o café. A temperatura da água que vai extrair, vai liberar esse óleo interno e vai levar para a garrafa, para a xícara, para onde a gente vai consumir esse café, tá? E como vocês devem imaginar, que eu estou lidando com a temperatura. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não tirar esse óleo aqui na torre. Até porque se eu perco ele na torre, quando eu for preparar o café, eu não vou ter mais nada. Bom, antes de eu começar a explicar o processo da torre, eu vou passar novamente o coletor de amostra para vocês sentirem junto comigo o aroma desse café. Ele agora está me lembrando bastante amendoim, pipoca doce. Ele está saindo da fase da caramelização, tá? Ele está passando nesse momento pela reação de Maillard. Mas bom, vamos entender o que é isso. O que acontece aqui no processo da torre. Vou explicar de uma forma bem rápida aqui o processo, porque o café está quase chegando no ponto. Para explicar o processo da torre, eu utilizo esse quadrinho aqui, e ele é perfeito para utilizar para explicar, tá? Aqui cada quadradinho é 1 minuto do café lá dentro, e cada linha é uma fase, uma etapa diferente da torre. Então as 2 primeiras etapas são muito bem definidas, cada uma dura de 5 a 6 minutos, no padrão ali, costuma não passar de 6 minutos. A última etapa que vai variar bastante, ela pode sair tanto com 1 minuto, tanto com 5. Então o café ele tem que durar ali dentro, a minha torre no caso tem que durar ali dentro de 10 a 15 minutos. Então as 2 primeiras etapas é de 5 a 6 minutos e a última vai sair de 1 a 5. Então de 10 a 15 minutos é o tempo que o café vai passar lá dentro. A primeira etapa é a etapa da desidratação. E nessa fase, como o nome já sugere, a gente vai desidratar o grão de café.
a gente vai evaporar aquele percentual de umidade que eu recebi nele, evaporar aquela água. Nessa fase, a gente só vai fazer isso. É por isso que ele não muda a cor e o aroma também não vai mudar muito. Ele permanece ali um aroma de coisa verde, de grama, de tulha mesmo, tá? E bom, nessa fase ele não muda a cor e o aroma porque a gente não está trabalhando com reações químicas significantes ainda. A gente só vai começar a trabalhar com essas reações químicas que vai fazer o café mudar de cor e aroma na fase da caramelização, que é onde ele começa a amarelar um pouco. Nessa fase a gente vai caramelizar o café. E caramelizar nada mais é do que derreter açúcar. Só que nessa fase a gente não vai derreter açúcar por cima do café. A gente vai derreter o açúcar natural que ele tem dentro dele. E aqui é bem simples de entender. Quanto mais açúcar eu tiver, mais tempo eu tenho que demorar para passar por essa fase. E aí que vai entrar o controle da potência do fogo e do fluxo de ar. Porque usando essas duas ferramentas, esses dois controles, eu consigo alterar a velocidade da torra. Se eu pego um café mais doce, eu demoro mais na fase da caramelização. O café menos doce, mais frágil, eu tenho que passar mais rapidamente, tá? Se vocês conseguem ouvir, o café começou a dar leves estourinhos. É bem sutil, quando ele cair no resfriador, vai ficar um pouco mais fácil de ouvir, tá? Isso é basicamente o café me avisando que ele está entrando na última fase, na etapa da finalização. Nessa etapa, ele pode ser a qualquer momento. Esse momento eu vou achar visualmente pelo aroma. Então, se vocês quiserem gravar a saída do café, fiquem à vontade e já podem começar, tá? Aqui eu não vou poder avisar vocês, até porque nem eu sei quando ele vai sair. É ele que vai dizer. Quando ele caiu, a gente ainda pôde ouvir ele estalando um pouquinho. Então vamos entender agora o que aconteceu nessa fase final. Por que ele estava estalando e, bom, por que ele está tão cheiroso também, né? Tá só o telefone. Aqui na fase da caramelização, a gente não vai só derreter o açúcar do café. A gente também vai começar a quebrar aquele ácido clorogênico para tirar os outros aminoácidos dali. Nessa fase a gente vai fazer essas duas coisas. Só que no final dela, depois que eu já derreti os açúcares e quebrei os ácidos, o café vai passar bem rapidamente pela reação de Maillard. É uma reação química que, no caso do café, é um processo de escurecimento não enzimático. O que significa isso? Que não tem nenhuma enzima, nenhum micro-organismo fazendo esse trabalho por mim. É puramente o calor que está fazendo o café escurecer. E a reação de Maillard nada mais é do que os açúcares começando a reagir com os ácidos que se formaram a partir do ácido clorogênico. Tudo isso vai ser muito bom para mim, porque vai começar a dar bastante cor e bastante sabor, principalmente para o café. Porém, lembra que isso tudo está dentro daquele óleo interno? Então, isso vai deixar esse óleo interno do café sob muita pressão. E essa pressão vai fazer o grão de café passar por outro processo químico, o processo da pirólise. E esse processo da pirólise, falando tecnicamente, é a quebra de compostos devido a alta temperatura. Mas vamos entender ele aqui de um jeito um pouco mais fácil, né? O processo da pirólise é aquele estalo que a gente ouve na pipoca. O processo químico é o mesmo. Só que, claro, a gente tem algumas diferenças entre os grãos. Então vamos pegar aqui um grão de café e vamos imaginar que aqui eu tenho milho. Vamos colocar esses dois em comparação, porque a gente está mais acostumado a fazer pipoca em casa do que a torrar café, né? Então, quando a gente fala desses dois grãos, eu tenho três principais diferenças entre eles. A primeira é a composição interna dos óleos e a estrutura do grão. No caso do café, é um grão poroso, na pipoca não. O milho é um grão que tem uma estrutura celular muito bem definida. Já já vou explicar a importância disso, tá? E no caso do milho também, dentro dele eu tenho o amido de milho. E a segunda diferença é a expressividade. A pipoca ela é bem mais expressiva que o café. Ela ganha muito mais volume e faz muito mais barulho também. A gente pode pegar esse quadrinho da torra aqui, ó, e ver que um grão torrado é levemente maior que um grão verde. É uma diferença que a gente consegue ver visualmente, né? A gente consegue perceber visualmente. Só que na pipoca isso é um pouco maior. Se a gente for colocar em números aqui,
café ele ganha cerca de 40% até 50% a mais do seu tamanho original, enquanto a pipoca ganha mais de 400%. É uma diferença bem grande, né? E a terceira diferença é a resistência de cada grão. Lembra que eu falei que a pipoca tem uma estrutura celular mais bem definida? Apesar disso, ela é um grão mais frágil. O grão do milho é mais frágil. Por quê? No caso do café, eu posso estourar ele 2 vezes, porque na primeira vez eu não vou rachar a estrutura celular do grão, eu não vou abrir ela. O grão só vai expandir, vai soltar uma película prateada que ele tem em volta dele ali. Essa película, o fluxo de ar vai levar ela para o coletor que eu tenho lá atrás, e o café vai estar pronto para ser retirado. Ele vai soltar leves aromas e eu vou achar esses aromas. No caso do milho, quando ele estoura a primeira vez, ele já vai, esse amido de milho vai sair para fora e vai solidificar, vai criar uma estrutura, uma composição aerada. Vai virar aquela espuminha branca que a gente gosta de comer na pipoca. Aquilo ali é o amido de milho que estava sob pressão por conta do processo da pirólise, junto com água, porque eu não consigo tirar a água de dentro do grão. No caso do milho, só no café, tá? E também em contato com o oxigênio. Quando ele entrou em contato com o oxigênio, ele criou essa composição aerada que estava pronto para o consumo também. Só que no caso do milho, o máximo que iria acontecer se deixasse ele ali dentro é ele queimar essa espuminha. Ele não vai estourar de novo. Diferente do café, que, como eu disse, pode estourar 2 vezes. Na primeira vez ele vai estourar e vai soltar esses aromas. E aí que eu tenho que tirar ele de dentro. E é muito importante que eu faça isso no mesmo instante, porque aqui se eu espero questão de segundos, e é realmente segundos, esse óleo interno vai ficar sob pressão novamente e o grão vai começar a estourar pela segunda vez. Só que dessa segunda vez, esse óleo interno que está tentando sair do grão, ele vai conseguir. E isso vai me dar um aspecto meio oleoso, meio brilhante no café. Bom, apesar de ser um aspecto bem bonito, aqui eu já não tenho qualidade. Porque quando esse óleo sai para fora, ele vai ser instantaneamente carbonizado pela energia térmica, pelo calor que está acumulado ali dentro. Então isso vai queimar os açúcares e ácidos no mesmo instante. E o que aconteceu aqui? Por que ele está tão escuro? Porque quando esses óleos saíram para fora, eles deixaram essa rachadura no grão de café, essa rachadura na parede celular. E a energia penetrou o grão por essa rachadura e carbonizou ele de dentro para fora também. Por isso que ele está tão escuro. Bom, eu falar para vocês, daqui para cá é a diferença de segundos, parece meio contraditório, mas não é. É realmente questão de segundos. E aqui eu posso perder R$1.000, R$2.000 em questão de segundos. E bom, aqui eu perdi os açúcares e ácidos, eu perdi tudo de bom que eu tinha no café. A única coisa que sobrou aqui nesse grão de café foi a cafeína. E a cafeína, lembra que eu falei que ela tem um sabor bem amargo? É aqui que isso vai se destacar. Vou deixar aqui para quem quiser sentir o aroma desse café. Você vai ver que é um cheiro bem amargo, um cheiro bem ruim, tá? Um cheiro de óleo mesmo, não é uma coisa agradável. Vamos adicionar mais uma que agora, uma quinta coisa. Ao lado da cafeína, uma coisa que eu tenho para auxiliar na proteção do grão de café é a niacina, ou niacinamina, que a gente conhece aqui como vitamina B3. E essa vitamina B3, quando a gente consome ela, ela tem uma propriedade muito interessante, a propriedade de aumentar a produção de ácido gástrico, tá? De ácido estomacal. E bom, isso quando eu tenho um café de qualidade, é muito bom, porque esse óleo interno ajuda a controlar essa vitamina e ela só produz ácido suficiente para auxiliar a digestão e aumentar o metabolismo. Porém, se eu perco esse óleo interno que ajuda a controlar essa vitamina e ela começa a produzir muito ácido gástrico, isso vai começar a produzir a ponto de me dar azia, queimação, refluxo, gastrite. Então, além de não ser um aroma e sabor muito agradável, isso aqui vai fazer inclusive mal para a minha saúde. E bom, se esse tipo de torre aqui é tão ruim, por que ainda existe? Vocês concordam comigo que defeitos diferentes têm sabores diferentes? No caso do café comercial, extra forte, tradicional ali, eu tenho uma quantidade muito alta de defeitos. E esses defeitos que têm sabores diferentes vão fazer um sensorial diferente na xícara do cliente. Ele não vai ter uma padronização. Então como é que eles fazem para padronizar tudo? Queima tudo, deixa tudo com o mesmo sabor de queimado, aí moe na hora para você não saber o que você está consumindo e vende isso no mercado como café extra forte, como se fosse uma coisa boa, né? Bom, por via de curiosidade, não é só o café que sofre com esse problema, a indústria da cerveja, do vinho e do chocolate também sofre muito com esse problema. Os mais baratos ali, de menor preço, costumam ter uma qualidade muito baixa, e isso acaba atrapalhando os cafés, os chocolates que são de maior qualidade, tá?
Bom, o café sai dali de dentro bem quente. No processo da pirólise de acontecer, esse óleo interno precisa estar a mais de 200 graus Celsius. Bom, essa temperatura faz com que ele caia aqui no resfriador muito quente. Então eu preciso do resfriador para cortar o processo da torra no mesmo instante. Então aqui eu tenho duas peças trabalhando em conjunto para esfriar esse café o mais rápido possível. A primeira peça é o mexedor, que a gente vê trabalhando aqui em cima. O mexedor, a principal função dele é não deixar o calor se acumular no ponto só, e ele faz isso espalhando o café por toda a superfície. Essa superfície é uma telinha com vários prêmios, embaixo dela tem uma tubulação que leva até um motorzinho azul que eu tenho ali na frente da janela. Aquele motorzinho azul é um exaustor. Ele é responsável pela troca de calor. Vai puxar a massa de ar quente aqui, jogar lá para fora, puxar o ar fresco lá de fora e jogar nesse café. Então aqui de 5 a 6 minutos esse café já vai estar frio. E bom, você deve estar se perguntando, eu poderia usar água aqui para esfriar o café? Não seria mais rápido, mais eficiente? E sim, seria mais rápido, só que aqui a gente entra num problema que cai até na mão do barista se eu não tomar cuidado. Qual que é esse problema? A água pode estar aqui a temperatura que for. Se eu solto um café a mais de 200 graus nessa água, parte dela vai entrar em ponto de ebulição, vai começar a evaporar. E qual que é o problema disso? A temperatura da água vai ser o suficiente para liberar o óleo interno que eu tenho ali dentro, e o vapor que sai dela vai carregar esse óleo interno e diluir ele no ar. Eu vou perder parte dos açúcares e ácidos. Daí eu perco parte da qualidade, consequentemente. Vai ficar um café sem graça, um café sem gosto, tá? Ao mesmo motivo que o barista ele não pode usar água fervendo para preparar o café. Bom, se ele não pode utilizar água fervendo, qual que é a temperatura ideal da água então para preparar um café? Isso vai depender muito, vai depender do método e da região que você está. Então, por exemplo, vamos pegar um dos métodos mais famosos no preparo de café, o V60. O V60 ele é da fabricante Haribo, que é uma marca japonesa. E essa fabricante disponibiliza uma documentação desse método. Na documentação tem ali a temperatura ideal e algumas receitas para serem preparadas com esse café. Porém, eu não posso levar isso muito em consideração. Até porque se eu pego esse café e preparo na região que está ali no nível do mar, a água vai entrar em ponto de ebulição numa temperatura diferente, porque a pressão é diferente. Se eu pego uma altitude mais alta, a pressão vai mudar e a temperatura de ebulição também vai mudar. Então como é que eu, lá em casa, sei que a água está na temperatura ideal para preparar o café? Não utilizo o termômetro e não quero utilizar. Como é que eu faço então para saber? Eu vou colocar a água para esquentar numa leiteira e vou colocar essa leiteira no fogo. Vai chegar um momento onde essa água que está sendo esquentada vai começar a formar bolhas no fundo, certo? E quando essas bolhas começarem a subir, eu sei que o café está na temperatura ideal para o preparo. Desligo o fogo, espero ali de 5 a 10 segundos para a temperatura estabilizar e posso preparar meu cafezinho. Sei que está na temperatura ideal, o café não ferveu, a água não ferveu, e meu café vai sair com uma qualidade absurda, tá? Pessoal, eu sei que é um processo bem técnico, bem complexo, até de explicar isso da forma mais dinâmica e didática possível, mas eu preciso perguntar, alguém ficou com alguma dúvida, algo que eu falei não ficou muito bem explicado, ou alguma peça que vocês estão vendo, vocês não estão entendendo o porquê dela tá ali, tá tudo certo? Como é que você sabe qual é a umidade do grão? A gente tem uma maquininha que é um quadradinho, dessa altura assim mais ou menos, um quadradinho pequenininho, a gente coloca ali 50 gramas de café nela, e ela vai medir a umidade e a densidade daquele café. Sempre que a gente recebe, a gente vai usar essa maquininha, vai passar o café em peneiras para classificação. Se não for peneira 16 acima ou moca, a gente não recebe esse café. A gente só trabalha com maior nível de qualidade, tá? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Forte, né? É forte demais. Então, A parte mais chata. Igual a copinha, né? Aqui eu vou estar servindo vocês na prensa francesa. Primeiro os cascos, depois já um mais extraordinário. Na verdade todos são extraordinários aqui porque são acima de 85 pontos, tá? Então são os cafés mais bem selecionados. O primeiro é o bourbon amarelo. O bourbon amarelo, o processo dele é o cereja descascada, secado sem a casca. Então ele fica um café mais suave. Tem um pouco mais de acidez, mas é uma acidez bem agradável.
frutado, o processo dele é secado com a casca, então ele tende a ficar um café mais doce, mais encorpado. Sente a laranja aqui. Estou naquela terra ali, na bergamota. Bergamota. Não é mexerica, não. Ele tem notas sensoriais de chocolate meio amargo e frutas vermelhas. Eu vou servir vocês, é o moca. Aquele frutinho que eu falei pra vocês, de uma Que é só única, né? Que é semente. É um Isso. que a gente tomou quando chegamos aqui. Ah, beleza. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele. Ele é mais encorpado, tá? É um pouco mais doce também. E vai ter um pouquinho mais de acidez por conta de ser o moca do bourbon amarelo. Então, característica do bourbon amarelo é ter mais acidez. Um dos melhores que eu vou ter na mesa em teorias, né? Mas o melhor é aquele que você se adaptou ao seu paladar. Gosto não Tá? se discute, lamenta-se. Não tem como. Pessoal, esse daqui é o framboesa, 89 pontos, é um café bem pontuado. Esse daqui veio da região Mantiqueira de Minas e ele é bem diferente, vocês vão ver. A cor dele não tá. Primeiro sentem o aroma dele. Parece que eu vou tomar chá. Bem frutado, chá de fruta vermelha. Legal. Vou pedir para cada um me falar o que sentiu. Pessoal, o que eu vou pedir para vocês fazer é a harmonização. Vou pegar um pedacinho de queijo. Aí pode ser o doce de leite ou a goiaba, o que vocês preferirem. Eu vou no doce de leite porque eu gosto mais. Vou pegar um pouquinho só de doce de leite. Ah, entendi. É que nem o pé, entendi. que nem o pé, também só pra aqui. Pessoal, feito isso, coloquem na boca, mastiga um pouquinho e logo em seguida, com ele na boca ainda, pega o café que vocês mais gostaram e toma e engole tudo junto. Vão ver a sensação gostosa que dá e podem aproveitar. Depois que puder, não pegamos a imagem. Gente, que experiência! Vocês não podem deixar de fazer isso, pelo menos uma vez na vida. Nossa, a gente aprendeu muito, assim, muito conhecimento. Aprendemos que a gente toma café tudo errado, principalmente a região sul, que toma café solúvel. Por favor, minha gente, não façam mais isso. Eu nem sabia que café tinha pontuação. E o pessoal aí da Unic, os meninos, estão de parabéns, porque olha, muito conhecimento assim eles conseguiram transmitir para nós. Vocês viram que na frente ali, aqueles pés que eu mostrei com as plaquinhas, é tudo ali na frente mostrando os tipos de café. Nossa, muito incrível assim. E claro, depois que você faz o passeio, né? Aí você pode comprar os melhores cafés, né, que você gostou ali na lojinha. E tu gostou?
jogava em cima doce de leite ou goiabada, sabe? No! Bom demais. Aquele queijo também tava bem gostoso. O suco de laranja ninguém pegou, né? Todo mundo ficou no café. E agora seguimos na próxima cidade da Rota das Águas. Vou tomar uma água sulfurosa aqui agora. Baixar tudo, né? Pessoal, voltando, porque eu esqueci de comentar com vocês. O passeio ali por pessoa é R$209 e é 4 horas de passeio. Tem a opção de você escolher um turno da manhã ou um turno da tarde. E o da manhã, que foi o que a gente fez, começou às 8h30. Aí você tem que ir até ali a cafeteria, né? O ponto de encontro. Não busca no hotel, no caso. E durou até mais ou menos 12h30, mas a gente ficou ali conversando com o pessoal. Pegamos um grupo bem legal também. E aí é 1 hora que a gente saiu de lá. Então tentem assim se programar esse período pra não fazer outra coisa de repente, né? Deixar, eu acho que o dia é só pro passeio. Talvez fazer uma coisa no outro turno, então. Que você for. E olha, foi por muito pouco. Eu acho que a gente não pegou chuva, porque tem umas nuvens bem esquisitas aqui. Eu vi placas, inclusive tem aqui na frente uma, falando do teleférico. Mas eu e o Fábio andamos bastante assim pela cidade. Não vimos nenhuma estrutura assim, mas fica a dica aí pra você, se estiver por aí, de que tem essa opção também de atrativo. E depois de apenas 28 quilômetros da cidade de São Lourenço, estamos chegando aqui na cidade de Caxambu. Primeira coisa que nós vamos fazer é analisar os pontos para dormirmos. Depois, agora já são quase 2 horas, mas eu e o Fábio ainda estamos cheios, né, Fábio? Do cafezão lá da Unic. Então vamos deixar o almoço para mais de tardezinha. Pelo que a gente analisou ali, aqui nessa cidade tem mais opções para dormirmos e banho do que a cidade de São Lourenço, que inclusive até é mais turística do que Caxambu. Então, minha gente, nós vamos dormir aqui no posto que nós entramos aí mesmo, posto Pivo. Abastecemos, ganhamos nossos banhos e agora vamos fazer o nosso almojanta. Agora é umas 5h30 por aí, mas já escureceu. Ai, tô com fome agora. Hoje vai sair uma carninha com brócolis e uma tapioca desconstruída. Eu acredito que este tenha sido o nosso maior vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E se você gostou, curte, comente, compartilha, porque você nem vai precisar vir fazer o passeio aqui. Já tá tudo aí explicadinho. Mas venha ter essa experiência também presencialmente, né? E hoje a hashtag para quem assistiu este vídeo até aqui, até o final, é hashtag Rota do Café. Sem açúcar. Sem açúcar. Por favor, gente. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!